Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Rodrigo Roenes, Danilo Balu e vamos falar sobre quando colocar o trabalho de fortalecimento na rotina de um corredor. Né? Então, vamos falar fortalecimento, serve tudo, sabe? Serve crossfit, musculação convencional, funcional, natação, reza braba, qualquer coisa, qualquer outra atividade que trabalhe um pouco a força que a gente tenha como intuito de trabalhar o corpo e que isso pode ou não trazer um benefício para a corrida. Grande maioria acho que fala muito sobre musculação convencional, funcional e crossfit. É isso, né, Balu? Acho que é o maior público, vamos dizer assim. Que tem essa dúvida, acho que é o maior público. Exatamente. A gente até recebe muitas vezes, né, a parte das pessoas que perguntam, pô, mas e se eu fizer natação, o pedal, tal? Óbvio que acaba trabalhando, faz um trabalho de força, porque tem uma solicitação muscular como uma atividade qualquer. Mas o que a gente possa solicitar que transfira um pouquinho mais para a corrida, a gente sempre vai olhar muito mais com a parte de crossfit, funcional ou musculação convencional. Isso. Tá? A dúvida, eu acho que todo mundo tem aquele meio padrão, né? Acho que a primeira grande dúvida é essa, né? Faço no mesmo dia ou não faço no mesmo dia, ou faço antes ou faço depois da corrida, se a pessoa faz no mesmo dia. Antes da gente entrar nessa discussão, você, Rô, quando você fazia há 38 anos, já começou a dar risada. Veio uma situação aqui na minha cabeça, depois eu vou perguntar para vocês, que é algo que eu não entendo, até relacionado a fortalecimento. Exemplo, corrida que existe em algumas aulas de CrossFit. Eu tô dando esse exemplo porque às vezes eu vejo isso e eu falo, cara, não é possível quanto que isso pode machucar ou quanto que isso evolui do ponto de vista de, principalmente, alguma condição de fortalecimento. Então, perto de casa, eu vejo eles correndo no quarteirão de casa com, cara, sei lá, 50, 60 quilos aqui nas costas e 3, 4 correndo com aquilo, só que eu vejo que tem um que não aguenta, aí o cara derruba o peso e eu olhando aquilo da minha janela, eu falo, cara, o que tá acontecendo? É mariner, treino de mariner. Mas isso funciona? Não, daí na realidade é assim. Ou isso machuca? Não, se você for pensar como corrida, não faz no menor sentido. Não. Cara... É que assim, na realidade sim, então vamos lá. Tirando a piada, né? O que acaba acontecendo é o seguinte, qualquer exercício, como eu falei aqui antes, ele vai trabalhar a sua parte muscular. Então, ou a gente está deitado, ou qualquer atividade, a caminhada já vai ter uma solicitação muscular. O que interessa saber é se aquilo é bom, se é o suficiente para você e se é transferível para o que você deseja. Uhum. O cara que faz crossfit e tem como crossfit como principal atividade, para ele tanto faz ou tanto fez se ele corre o quilômetro para X minutos ou se ele corre 10 quilômetros. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Ele só precisa fazer a corrida dele lá para fazer quando tem a competição, que ele tem que correr sei lá quantos metros que ele tem que correr. É só para isso. Né, Balu? Vai me corrigir se eu estiver errado. É isso aí. A ideia é essa. Agora, se você falar o corredor que faz o crossfit, eu tenho alunos que fazem crossfit, eu falo, cara, foge da competição, foge do excesso de carga. Por quê? Porque cardiovascular e muscular, quando é relacionado a movimentos que são semelhantes à corrida, o corredor ele é muito forte, quando é semelhante. E daí, às vezes, você passa do ponto. Então, você vai falar, vou correr. Não vai cansar o aeróbico. O que um corredor vai sentir fazendo isso é 100% peso. Quando você pega um crossfiteiro, ou não um crossfiteiro absurdo, mas o cara que só faz crossfit, muitas vezes ele vai sentir mais a parte aeróbica do que a parte de muscular, de força. Uhum. Por quê? Porque ele trabalha muito mais a força do que a pessoa que corre. Uhum. Então, você vai fazer, funciona? Depende. Para o corredor não faz o menor sentido ele colocar 50 quilos nas costas, sendo que a gente fala que tem que correr mais leve. Né? Então, não é isso, Balu? O CrossFit ele tem acho que eu ouvi uma definição que é muito boa, que nada colocou mais gente praticando a LPO na história do que o CrossFit. O CrossFit revolucionou a história do levantamento de peso olímpico, tá, gente? LPO é levantamento de peso olímpico. O CrossFit ele revolucionou não a indústria fitness, pensando em questão de faturamento, mas de educacional mesmo. Colocou muita gente em contato com uma barra olímpica mais que qualquer outra coisa na história. Só que como toda coisa que massifica, que vira uma marca, que vira uma grife, é uma franquia, palavra que está me fugindo agora,
cai nas suas limitações, e uma das grandes limitações do CrossFit é puxar sempre pro exagero no volume, né? Então, empurra o volume em detrimento da técnica, em detrimento da intensidade. Isso que você viu, a gente vê em outros boxes, né? As pessoas correndo, carregando anilhas de 20 quilos, sei lá, aqueles porquinhos, né? Peso nas costas. Porque aí você faz a pessoa correr com mais peso em detrimento da qualidade. Você fica olhando na quantidade. E aí é um grande problema. Você fala pra mim o que eu acho aqui, eu acho horroroso. Mas esse cara tá lá, dando voltas no quarteirão. Sabe, não consigo ver. Eu não faria isso. Não do jeito como é praticado hoje nos boxes. Mas a preocupação do boxe não é fazer ninguém um corredor melhor. É fazer um crossfiteiro melhor. Uhum. E daí, às vezes, pode ser que isso nem faça ele como um crossfiteiro por desenvolver a capacidade dele. Mas sim porque aquele cara aprende a suportar um desconforto, uma carga grande que o crossfit exige. E do ponto de vista muscular, se a gente considerar... aí é difícil dizer, mas com relação à evolução, fortalecer uma condição um pouco mais próxima para a corrida, é mais academia ou mais o crossfit? Cara, eu sei, cara. Eu acho que ambos têm qualidades que o outro não oferece, né? O CrossFit ele te apresenta uma série de movimentos, de padrões musculares que você não consegue numa academia. Você não consegue. O que o CrossFit oferece é quase, como franquia, quase singular. Nenhuma academia de alto padrão, tampouco as fits, consegue te oferecer. É muito rico. Acho que é muito rico. É uma riqueza assim, de movimento que você não encontra numa academia tradicional. A academia tradicional, ela dá as ferramentas básicas de peso, que o CrossFit abre um pouco a mão, porque, de novo, tem essa pegada do volume. Vamos lá, hoje o treino são 100 barras, são 100 levantamentos, 100 aquilo. E aí a academia com um treinador bom, com uma instrução boa, você pode fazer um treino com mais carga, com um volume menor, priorizando qualidade, né, e intensidade. Então, assim, os dois lados têm coisas boas e ambos têm suas limitações. Eu acho que o grande ponto para esses dois é você tentar entender primeiro o que você consegue ter mais fácil na sua rotina. Tem gente que vai ter um box de CrossFit na esquina de casa ou do trabalho. Tem gente que vai ter uma academia próxima. Então, daí é aquela teoria, né? O que vale mais a pena? Eu pagar por uma coisa barata longe de casa ou uma coisa mais cara que eu vou usar todo dia? Então, às vezes, você fala, eu prefiro o CrossFit, mas do lado da tua casa ou do seu trabalho só tem academia convencional. Então, cara, dá para você fazer um bom uso e você ter um resultado bom. A gente costuma dizer, 99% dos atletas até 10, 15 anos atrás faziam musculação, fortalecimento muito convencional. Basicão. Básico, óbvio. No atletismo, coisas um pouco mais exigentes pela solicitação, não tinha tanto equipamento, né? Equipamento que eu digo máquina mesmo, né? Então tem a famosa barra, anilha, e era isso que ele usava. Acabou. E você já tem um retorno, você vai colher frutos muito bons desse tipo de trabalho que você vai fazer. Mas se você não tem perto da sua casa, cara, vai pro CrossFit. Não tem problema. Basta você saber identificar até o quanto você pode ir. E eu sempre falo, sempre vai menos do que você acha. Se você acha que você pode colocar mais uma anilha de cada lado, para por ali. Que esse que é o limite bom. Feito é melhor do que perfeito, né? Bem isso. Tipo, vou fazer a melhor academia que falaram que é da Zona Sul, ou vou fechar a academia que é do lado do meu trabalho e eu tenho a garantia de sair do meu trabalho, entrar na academia e fazer. Né? Então, 2, 3 vezes por semana, melhor. Feito é melhor do que perfeito. Ficar buscando o mundo perfeito e esquecendo que isso vai dificultar a nossa presença, não adianta nada. Ainda mais a gente falando, a gente está em São Paulo, mas as principais cidades dificultam cada vez mais isso. A gente vê na corrida, né? O Ibira, hoje à noite, tem muito menos pessoas indo treinar do que era antigamente. Por quê? Porque dificilmente você chega no Parque do Ibirapuera. Você não consegue parar o carro. Antes você não conseguia parar, você ficava 20 minutos parado, pior que shopping na véspera de Natal. Né? Você ficava ali esperando alguém sair para você parar o carro. Você fala, cara, é muito sacrificante isso tudo. Então, o quanto mais você puder deixar prático, e eu acho que a parte do fortalecimento principal é essa. Mas eu posso fazer no mesmo dia? Você pode fazer em dias alternados? Posso, então faça.
Exato. Não posso, então faz no mesmo dia, né? Óbvio que você, vou correr de terça, quinta e sábado e quero ir na academia 2 vezes na semana. Você poderia fazer segunda e quarta academia, terça, quinta e sábado correr. Ah, não, mas de segunda e quarta eu tenho pós e cuido da minha filha, não sei o quê. Então vai terça e quinta. Então o que você está perguntando? É mais ou menos isso. É Então, simples. eu acho que é por aí. Acho que você tentar identificar, primeiro, óbvio, e você saber, né? Então, assim, você tem que identificar a janela que você tem e entender muitas vezes que se você vai fazer logo na sequência um exercício do outro, ou a corrida e depois o fortalecimento, ou o fortalecimento e depois a corrida, você tem que entender que as cargas vão ser distintas do que você fazer em dias, por exemplo, ou 12 horas de intervalo entre um e A pessoa outro. não vai chegar lá mais meninão, né? Tipo, Você não correu. vai. Eu, por exemplo, sexta-feira eu corro e faço fortalecimento depois. Por isso que tá esse frio no Brasil inteiro. tô fazendo um pouco de fortalecimento. Cara, eu acabo de correr, eu corro, sei lá, dá uns 18, 20 quilômetros normalmente. Volto, daí fico ali com os meus filhos, vou pra escola, tal, não sei o que lá, e daí eu vou com a minha esposa pra gente fazer fortalecimento. Cara, depois de 20 quilômetros você fazer, não adianta você achar que eu vou querer colocar As mesmas cargas. mesma carga. Eu vou agachar ali, cara, assim, sem demérito, mas eu faço o mesmo peso que ela. Porque não adianta, eu falo, por que eu vou colocar mais peso? Eu já corri 20 quilômetros. Então não faz sentido, daí, não, agora eu vou fazer, e vou fazer... Cara, pra quê? É mais fácil eu me machucar, o risco é maior de eu me machucar do que eu colocar mais carga e ficar melhor. Ou então num outro cenário em que ele não faça fortalecimento de sexta, mas daí quinta-feira teve um imprevisto, a academia não abriu, tava reformando, vou ter que fazer sexta-feira. Não dá pra ele puxar as mesmas as cargas de quinta. De quinta pra sexta. Pra sexta, sendo que ele correu 18 km antes. Você fala assim, não, vou ter que dar uma adaptada porque eu não faço fortalecimento de sexta. A pessoa tem que considerar isso. Dá pra fazer no mesmo dia? Óbvio que dá. Dá pra fazer colado? Cara, é muito comum você fazer o fortalecimento antes, e se a corrida for leve, você faz uma corrida leve depois. Então é completamente possível. Não, terça e quinta eu vou fazer academia puxado, e eu quero correr, do lado da academia tem um parque, posso correr depois, imediatamente depois? Pode. Mas não vai poder achar que vai fazer treino de tiro na quinta. Ou com qualidade, você até pode fazer, mas não vai ter qualidade. Isso, E assim, dependendo, principalmente a gente falando de amador, eu acho que você entra numa seara que é muito perigoso até para essa pessoa se machucar. Porque assim, ela vai fazer um trabalho de fortalecimento, ela vai começar a dar um estímulo diferente do que ela estava solicitando ali e vai chegar com a musculatura extremamente trabalhada. Então assim, não é a mesma coisa. Quando a gente sai de um fortalecimento, mesmo sem muita carga, a gente percebe a perna um pouco mais inchada, ou o braço mais inchado. Você tá meio robozão, né? Você não tá normal. Então daí você vai colocar ali para você fazer um estímulo, ou de subida, ou um tempo run, ou intervalado. É diferente. Você vai fazer uma rodagem, é bem mais tranquilo, porque daí o ritmo meio que não interessa muito. Mas a partir do momento que você vai olhar alguma coisa que você tem que pôr mais intensidade... Aí tem que estar bem atento. Daí você tem que estar atento, porque assim, você pode estar super bem, não ter nada, nenhum incômodo, musculatura tá 100%. Mas você faz ali, a musculatura tá trabalhada. Então, você dá uma rompidinha ali, não é difícil, né? Não é difícil. A gente nunca vê, assim, esportistas se machucando, saindo bem descansados. Se machucam quando? Quando normalmente já tá cansado, tá trabalhado. Por quê? A execução não é a mesma, a musculatura tá sobrecarregada, o corpo tá estressado. Então, você acaba tendo muito mais essa chance de você entrar nisso daí. E daí, volta ao CrossFit. Cara, você tá lá fazendo um baita trabalho de força. Às vezes o cara coloca lá, faz aí 80 agachamentos, 120 burpees, sei lá, aqueles números assustadores. Aí você fala, tá bom. Daí você fala assim, agora pega esses 20 quilos que você emagreceu, põe nas costas e vai correr. Você fala, cara, pra corrida isso não faz o menor sentido. Exato. Vai treinar para te tirar de uma zona de conforto, para eventualmente você encarar outros treinos que são bem difíceis, duros, mas não a corrida. Tal, mas não olhando para a própria corrida. Acho que o maior recado, essa é uma dúvida que aparece muito, é se eu posso. Mas eu posso. Como eu disse, então a agenda é carregada, posso fazer segunda e quinta a corrida e o CrossFit, a musculação, estúdio funcional, o que seja? Pode. Alternado vai ser melhor, mas dá para fazer no mesmo dia, só que a pessoa tem que
fazer ajustes. Não pode ignorar. Tem uma, não, são 2 treinos, vou fazer igual, né? Você tem que fazer aquele ajuste. Você vai fazer a força antes, vai correr depois, a corrida vai ter que ser uma corrida leve e tranquila, porque como ele disse, fazer uma rodagem é muito mais solto. Não vou fazer tiro depois, você tem que ser um pouquinho mais tolerante com o tempo flutuar. Então, talvez o risco dessa pessoa que vai fazer o fortalecimento e a corrida no mesmo dia, talvez o risco maior seja, o risco que eu digo, sei lá, sentir algum desconforto, ou até mesmo ter uma lesão. O risco maior é se ela fizer o fortalecimento e depois correr, ou o inverso? Cara, é difícil afirmar, mas eu acho que se você faz o fortalecimento antes, você deixa o teu corpo já mais trabalhado. Uhum. Por quê? Porque no fortalecimento é mais difícil você, entre aspas, se machucar. Mais fácil você se machucar correndo do que fazendo um fortalecimento. Porque se você correu antes e vai fortalecer depois, você não vai... Muitas vezes você até pode tentar colocar a carga, você não vai conseguir. Depois de 20 km, como é que eu posso fazer agachamento com 6, 7 repetições com muita carga? Eu não vou conseguir. Vou fazer 2, ela vai parar. E pode ser que 2 dias antes eu conseguisse fazer tranquilo com a mesma carga. Mas por quê? Porque eu fiquei 1h20, 1h30 trabalhando meu quadríceps, trabalhando meu glúteo, trabalhando meu posterior, trabalhando minha panturrilha. Daí na hora que você vai fazer a força, você não tem a mesma força. Então, quando você faz o fortalecimento antes, você vai conseguir correr. Você vai conseguir colocar intensidade. Só que daí a tua musculatura já está trabalhada e ela não é limitante para a tua velocidade. Você pode se sentir mais travado, mas daí você pode ser que o tipo de solicitação é muito distinta. E daí pode ser que se machuque, porque na musculação é muito mais contração. Na corrida você tem uma contração, né? Você contrai e descontrai, contrai, descontrai, contrai, descontrai. Na musculação é muito menos. Você trabalha muito mais a concentração, a contração das fibras musculares. E na corrida não. Na corrida você trabalha uma coisa muito mais elástica. Então você tem um vai e vem, vai e vem, vai e vem. E numa dessa de vai e vem, a musculatura está muito trabalhada, às vezes dá uma rompida ou vai mais do que deveria e você não percebe, né? Então acho que é difícil a gente afirmar, mas se você falar o que você recomenda, eu falo, corre antes, né? Qual é a tua prioridade? Corrida? Corre antes, fortalece depois. Ou se você puder no dia seguinte ou 12 horas depois, daí tudo bem. Vai sentir também depois de 12 horas. Acho que essa pergunta é essencial. O que é prioridade? Não, hoje é treino de tiro, não sei o quê, então corre antes. Não, hoje é fazer superior na musculação. Eu acho que o grande ponto é o que o Balu falou, é você definir uma rotina que seja viável para você e prévia. Então, se você não corre de quinta-feira e você vai fazer o fortalecimento de quinta, você entende que quarta-feira ou sexta-feira, quando você for correr, se você não correr no mesmo dia da quinta, a prioridade daqueles outros 2 dias é a corrida. Então, se você joga esse trabalho de fortalecimento para o dia da corrida, a prioridade continua sendo a corrida. Então, você vai ter um olhar muito mais preferencial, você vai montar a dinâmica das 2 atividades, focando para o que você quer, que é a corrida. Aí depois você faz o fortalecimento, às vezes com um pouco menos de carga, às vezes com um pouco mais de carga. E às vezes, como eu tenho aluno assim, que é cliente assim, na parte de nutrição, que o cara, o foco dele é a musculação. Ele, eu corro 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 25, 30 minutos na esteira. O que você fala para esse cara? Para ele correr depois. Se o foco dele é o projeto verão, não faz sentido ele correr antes e fazer a musculação depois. Então você faz faz a musculação, que é o que importa, que é qual é o, tá buscando, o né? que é importante hoje. O importante hoje é a musculação, então a musculação vem antes. Você vai começar descansado. Né? Mas assim, de novo, insisto, importante é tirar, aqui a conversa é tirar a ideia de que não pode ser no mesmo dia. Pode ser no mesmo dia, pode ser no mesmo período, inclusive. Mas a pessoa tem que considerar isso. Se a gente for pensar, a gente tá falando do amador, né? Mas se a gente for ver do profissional, principalmente, esquece principalmente os africanos que a estrutura é outra. Mas se você for para a Europa, for para os Estados Unidos, for para o Japão, eles fazem trabalho, eles correm todo dia, 2 ou 3 vezes no dia, e faz o trabalho de fortalecimento, muitas vezes antes, às vezes depois, mas daí a gente está falando de um outro tipo de atleta. E se olha a carga desses caras, é assustadora. Às vezes é 3, 4 repetições que eles fazem, com peso assustador. Isso.
né? Então, assim, entender o que você tem de capacidade, o que o teu corpo está preparado. E saber que faz parte de uma adaptação. Tem gente que fala assim, ó, não, só 2 dias eu tenho um aluno meu que é isso. Terça e quinta eu não consigo fazer nada. Nada. E ele corre segunda, quarta, sexta e sábado e faz fortalecimento segunda, quarta e sexta. Porque terça-feira não é uma opção. Ele não é uma opção, é médico. Começa a operar às 7 da manhã, sai 10 da noite, às vezes vai até mais de madrugada. Então o que você vai falar para ele? Vamos se adaptar, vai ter um período de adaptação. Você vai ter que acostumar o teu corpo ao quê? A produzir, seja correr antes ou correr depois, ou fazer um fortalecimento antes ou fortalecimento depois. Não adianta a gente... E a carga vai ser proporcional a essa combinação. O horário e tal, a capacidade que a pessoa aguenta. Não adianta ir com a mentalidade de o que a elite faz se você não consegue nem ter a terça-feira. Então, cara, não consegue um dia fazer junto. A gente não tem o primeiro dia, né? A gente não tem o primeiro dia de treino deles, porque na hora que ele vai fazer 2 vezes corrida e um trabalho de força num dia, nesse meio do caminho, ele dormiu 2 vezes. Entre 3 treinos que ele tem no dia. Né? Então a gente já não consegue replicar isso. Né? Então, como eu falei de sexta-feira, eu acabo de correr 6h10, 6h15 da manhã, correndo 20 km. Então, se eu correr por 1h30, eu tenho que começar 4h40. Para acabar 6h10, eu tenho que estar lá em cima, no apartamento. Então, eu tenho que começar 4h37. Sem contar o banheiro. Se eu achar que eu vou ter que ir no banheiro, eu tenho que acordar 5 minutos antes. Então você fala, um profissional não faz isso. Ele nunca vai fazer isso. E tá certíssimo. Né? Errado estamos nós, amador, de ter que fazer isso. E aí daí você não pode ficar dormindo até o fortalecimento. Exato. Não, eu acabo, vou lá, ajudo no rolê ali da manhã, café da manhã, tal, leva filho na escola, voltou e tá na academia. Daí você fala, pô, como é que... Já tô fazendo o 2º treino, o profissional nem acordou. Muitas vezes. Aí a história do feito melhor que perfeito. Exato, mas é o que dá. Então, assim, putz, é o que dá pra fazer? Tá bom, então vamos fazer ali. Vai fazer agachamento com quanto? Barra mais 20 quilos, tá aí. A gente já vem com essa ideia da faculdade de fazer o melhor possível. Na verdade, não é fazer o melhor possível. Na verdade, assim, o que não pode ser feito. Faça o que dá com o que você tem. Exato, porque assim, o que vai contra o raciocínio mais simples. Isso aqui não pode fazer, então é isso que eu não vou fazer. Todo o resto são possibilidades. Porque é fazer o que dá para ser feito. O que dá para ser feito é isso, é correr, começar 4h30, dar um intervalinho trabalhando, se movimentando e fazer musculação. Então é isso. Não pode correr e fazer fortalecimento no mesmo dia. Lógico que pode sim. Pode. Só que tem que considerar a situação. Dormi pouco. Não, final de semana, já tô mais descansado. E o ajuste de carga nem sempre é da segunda modalidade, né, do Balu? Às vezes, quer dizer, da segunda tem que ter, mas da primeira muitas vezes também tem que ter. Porque às vezes você fala assim, olha, você tem que fazer o trabalho de fortalecimento. Você não precisa fazer a sua melhor série de tiro de intervalado, ou o melhor tempo run da vida. Trabalha 5, 10 segundos um pouquinho acima, e cara, você vai chegar um pouco mais preparado ou menos cansado muscularmente para você poder encarar e fazer o treino de fortalecimento. Senão, às vezes, também vai lá e fala, cara, parei o fortalecimento no meio, estava exausto. Você fala, então, mas você tinha que também fazer o fortalecimento. Então, você também, muitas vezes, a segunda atividade, normalmente, ela é a mais que sofre, que você tem que repensar a carga. Você começa cansado. Exato. Né, mas a primeira, muitas vezes, você tem que entender. Tá bom, a prioridade mas porque a prioridade, eu posso comprometer a minha segunda? Tem dia que você pode falar que sim, mas tem dia que você vai falar não. Aí vai ser uma questão de reduzir um pouco para poder sobreviver à segunda sessão. Exatamente. Então acho que é isso. Então acho que isso serve, a gente tá falando muito do crossfit ou da musculação convencional ou do funcional, mas serve para outras, para natação. Exatamente. Então você tem que entender... Pilates. Muitas vezes, exatamente, que não dá para você querer ter o 100% em todas as atividades, mesmo quando também, às vezes, flutua de dia. Porque, né, se você fizer uma musculação muito bem feita, um trabalho de fortalecimento, provavelmente no dia seguinte você ainda vai estar lembrando dela. Talvez no profissional, talvez os africanos que não devem priorizar um trabalho de fortalecimento, talvez, né? Eles fazem, mas é um trabalho, assim... Diferente. Eles também têm um trabalho de fortalecimento, às vezes, muito específico, muito na corrida, né? Não só no piso, mas muita subida... Então tem uma coisa que não é simplesmente só ir para fazer um trabalho com carga fora da corrida. Porque o que acontece aqui no Brasil é que o cara fala, não fazemos musculação porque o africano não faz. De certa forma, não é de toda verdade, de certa forma é isso mesmo.
Só que você corre em subida, não, porque eu não gosto. Então acho que você tá fazendo errado. Mas eu odeio subir e subo mal, então. Não sei se você aprende a subir. Aí o cara treina na pista, né? Então, você vai ficar aqui no planinho da pista. Não vai melhorar a subida nunca mesmo. Então, eu, por exemplo, para Porto Alegre, eu não fiz nada de fortalecimento. Para não falar que eu não fazia nada, eu fazia 4 exercícios com um mini band, com aquele elastiquinho que eu fazia em casa. Porque a rotina já estava exigindo. Eu falava à noite, antes de dormir, literalmente. Eu ia deitar na cama, eu pegava, fazia ali, repetia, taranana, e só, era o que eu fazia. Se ajudava ou não, não sei, mas também não atrapalhava. Então era o que eu fazia. Mas em compensação, toda semana eu fazia pelo menos um treino em subida. Uhum. Então, fazer um trabalho específico de força para corrida dentro do meu treino de corrida. Diminuir a intensidade da velocidade que eu corria, mas eu colocava a subida. Então você fala, poxa, mas eu estava fazendo um trabalho de fortalecimento. Então, mas eu entendia aonde ela cabia e como ela deveria ser feita naquela distribuição. Se eu fosse para academia, ia ser mesmo tanto. Quanto eu posso fazer? Tenho que fazer um agachamento, um terra, um stiff, com a maior carga possível? Será? Com o volume que eu estava de corrida? Não, cara, faz o suficiente para você ganhar um pouquinho de força, tá com o teu corpo bom, tá preparado, te ajudar para correr e não me atrapalhar para o resto da semana. Então, é a diferença do CrossFit. O CrossFit, dane-se a corrida. Você vai correr lá porque você precisa correr. É a gente fazer o fortalecimento, a gente vai fazer o que precisa fazer. Uhum. Então, cada um... Mas o CrossFit não tá pensando na sua corrida. Corrida a gente já tem aqui. Me traga mais corrida. Exatamente. Então, acho que meio que acaba sendo um pouco disso. Certo? Você precisa mais alguma coisa ou não? Acho que é isso. Tem um balão não? Não, acho que era isso mesmo. Eu acho que a única coisa que eu acho que é legal, até que eu falei agora no final, acho que assim, para quem puder pensar em maneiras diferentes de fortalecer, principalmente com a corrida. A gente já fez um episódio falando de subida, né? Que é uma maneira muito boa de se trabalhar, porque você de fato consegue casar as duas coisas, sendo que você não precisa ir para uma sala, você não precisa de equipamento, você não precisa de mais tempo, é muito fácil e tá ao alcance de todo mundo, a não ser alguém que more dentro de uma pista e não possa sair, esteja trancado ali dentro. Senão, qualquer cidade, a grande maioria das cidades, você vai ter uma subidinha. E é de graça. Né? E a subida, você não precisa pegar uma serra no litoral para vir para São Paulo, para ir, né, do Rio de Janeiro que sobe. Não, nada disso. Não, você pega subidinha de 200, 300 metros, você já consegue fazer um belo estrago como treinamento. Então, já serve como um trabalho de fortalecimento que você consegue fazer isso constantemente ao longo da rotina aí. Beleza. De graça. De grátis, é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar pra gente que a gente responde aqui, ou pelo Instagram, ou pode ligar no Rodrigo, o telefone dele é 011 1406. Vivarina, Facas Guinso com o Rodrigo. Valeu, gente. Obrigado.